Estamos no ano de 1687. O povo de Atenas está sob ataque cerrado. Sem o seu conhecimento, uma linha de canhões inimigos observa um dos mais magníficos edifícios do mundo, o Parthenon. Tragicamente, o Parthenon era nesse tempo usado para armazenar nem mais nem menos do que pólvora. Um dos edifícios mais maravilhosos alguma vez construídos ficou quase totalmente destruído. Durante 2000 anos, o Parthenon dominara o horizonte de Atenas, fazendo recordar um notável momento na história, a Idade Dourada da Grécia. Grécia. As cidades-estado da antiga Grécia eram altamente competitivas, mas havia uma que esperava sempre vencer e normalmente vencia. Era a poderosa, brilhante e corajosa cidade de Atenas. Durante o século V a.C., Atenas foi se tornando cada vez mais poderosa à medida que as outras cidades-estado e ilhas procuravam a proteção do seu inimigo comum, os persas. Assim, nasceu o Império Ateniense. A Acrópole de Atenas representa um pináculo de concretização na história das civilizações ocidentais. Uma extraordinária exteriorização de excelência criativa que deriva de um só século, o século V a.C. Estes magníficos edifícios simbolizam a inspiração coletiva de um povo apaixonado pela perfeição. O historiador Plutarco escreveu: Assim erguiam-se os edifícios. Eram tão imponentes no seu tamanho como inimitáveis na graciosidade das suas linhas. Como os artistas se tentavam ultrapassar a si próprios na beleza da sua obra, cada uma destas, supõe-se, levaria muitas gerações a construir, mas na verdade todo o projeto foi levado a cabo no auge da administração de um homem. Esse homem foi Péricles, líder dos atenienses. Péricles construiu o Parthenon para albergar e homenagear a divindade a quem a cidade foi dedicada, a deusa Atena. Na sua mão foi colocada uma estátua de Vitória com 1,80 m. Adornada a ouro e marfim, a estátua de Atena alcançava os quase 12 metros de altura. Péricles chegou ao poder em 461 a.C. Atenas então floresceu como poucas cidades alguma vez floresceram. E a sua magnificência foi paga com os impostos que ele cobrava às outras cidades-estado em troca de proteção. A nossa cidade não se resume ao trabalho. Nenhuma outra proporciona tantas distrações para a alma. O nosso amor pelo que é belo não nos torna moles. Encaramos a riqueza como algo que deve ser usado com cabeça e não como algo de que nos devamos gabar. Para mim é maravilhoso que no tempo de Péricles pegassem numa enorme quantidade do produto interno bruto e o transformassem em edifícios, no grande Parthenon e na arquitetura que influenciou a história da arte no Ocidente durante séculos. O que a Acrópole e o Parthenon estavam a dizer ao mundo era: nós somos Atenas, nós somos o topo, nós temos esta deusa que veneramos e que olha por nós em todas as circunstâncias e a quem vamos construir o mais magnífico albergue que conseguirmos imaginar.
E era notável tanto o respeito pela deusa, como a forma que usaram para mostrar aos outros gregos que nesta luta constante, nesta constante competição, Atenas era a melhor. A construção da cidade foi terminada num período de 50 anos, desenhada pelos melhores arquitetos da Grécia e adornada pelo seu maior escultor, Fídias. Foi uma força de trabalho que juntou os melhores artífices do Mediterrâneo. Atenas transpirava a nova energia e, mais do que tudo, as novas ideias. As festas noturnas não serviam apenas para ver raparigas bonitas a dançar ou para a embriaguez coletiva, mas sim e também para conversar. O convidado de honra seria o brilhante filósofo Sócrates. Eram geralmente acontecimentos estritamente masculinos, exceção feita às mulheres estrangeiras capturadas em guerra que muitas vezes se tornavam cativas artistas de entretenimento. Entre elas, Aspásia, uma particularmente esperta e bonita cortesã. Péricles apaixonou-se profundamente por ela e chocou tudo e todos quando ambos contraíram casamento. Dizia-se que até Sócrates adorava a sua companhia. Deve ter sido inspirador fazer parte daquela atmosfera que se vivia na Grécia do século V. Muito do que nós herdamos hoje estava a ser inventado. Basta pensar em termos de palavras gregas: filosofia, retórica, política, geografia, biologia. Todas estas coisas estavam a ser descobertas e discutidas. Todos questionavam tudo. Estes foram os primeiros homens a calcular a posição da Terra, da Lua e das estrelas, e os primeiros a teorizar sobre o átomo. A Idade Clássica da Grécia concebeu algumas das mais brilhantes e originais mentes de toda a história da humanidade. Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, o matemático Pitágoras, o poeta Píndaro, os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, o historiador Heródoto e o pai da medicina, Hipócrates. Estas foram algumas das mais brilhantes mentes que alguma vez existiram, e todas viveram nesta pequena cidade mais ou menos ao mesmo tempo. Em Atenas, Péricles presidiu a primeira democracia da história do mundo. Embora apenas os 30.000 cidadãos do sexo masculino tivessem direito de voto, todos os cargos oficiais da cidade eram ocupados por eleição, e as suas deliberações eram conduzidas em público. Foi uma ideia que sobreviveu aos reinos de reis e tiranos que durante séculos se sucederam e caíram, para emergir de novo nas democracias do mundo moderno. Os nossos pais fundadores sabiam latim e grego. Eles leram esses autores, compreendiam a tradição clássica da lei contra a tirania. Nunca deixei de me espantar com a originalidade dos gregos, ao inventarem, na realidade, a democracia como a conhecemos. Antes disso ela não existia. Existiam tiranos, chefes tribais, mas a participação pública nas decisões de Estado começou exatamente no século V, em Atenas. Particularmente sob o governo deste líder extraordinário, Péricles, havia a oportunidade para os cidadãos participarem. Não havia eles e nós. Tinham todos as mesmas obrigações. E todas as pessoas tinham que dar parte do seu tempo para ganhar experiência de governo, e existia aprovação por maioria, existia debate público, todos agiam. O sucesso ateniense nas artes, na diplomacia, no desporto e no governo era motivado pelo seu desejo de excelência. No fundo, era como que um compromisso espiritual, essa paixão pela perfeição. A Acrópole não é uma casa do governo. Não era um centro administrativo, também não era um centro comercial. Era o templo de Atena, de uma deusa. Eles queriam servir, queriam criar algo superior a eles próprios, acima da sua altura.
Não era como uma igreja moderna, não era um sítio onde se entrasse e se rezasse calmamente. Os sacrifícios eram feitos na parte de fora, em parte por razões higiênicas, porque se virmos bem, se formos quartejar um torno, ou o vamos querer espalhado no chão do templo, mas também porque o fumo tem que subir até aos deuses, e ao mesmo tempo, visto pensar-se que a divindade pairava naquelas paredes, era prudente manter uma certa distância, por respeito e precaução. Não fosse alguém fazer algo errado, e ter alguém assim tão poderoso zangado não era uma boa ideia. Em 1928, ao largo da costa norte da ilha grega de Euboea, no mar Egeu, uma pequena embarcação andava à procura de esponjas. O mergulhador reparou num estranho relevo enterrado na areia. Tinha descoberto uma estátua grega da Idade Clássica que se tinha afundado com o navio que a transportava havia quase 2000 anos. Muitos acreditam hoje que esta raridade em bronze era Poseidon, o deus grego dos mares. Esta magnífica estátua foi uma das centenas roubadas nos primeiro e segundo séculos depois de Cristo pelos romanos. Acreditava-se que deuses como Poseidon tinham verdadeiro poder sobre as vidas dos gregos antigos. Sobre o mar, no Cabo de Sunion, 60 km a sul de Atenas, está um templo construído em homenagem a Poseidon, um deus que os gregos ansiavam ter do seu lado. Poseidon é a natureza. Ele domina as profundezas da terra e do mar. Ele cria tempestades, ele ajuda os marinheiros ou então envia-los para a morte. É um deus incontrolável e é ele que procuramos quando estamos assustados. Os gregos eram excelentes a construir templos, onde temos uma sensação do outro, onde se sente uma grande beleza e onde apenas os deuses podiam viver. Nas alturas do Olimpo vivia o panteão dos deuses gregos. Havia deuses para tudo: amor, fertilidade, sabedoria, ira e inveja. Mas havia um deus que sobrevoava todos os outros, o todo-poderoso Zeus, rei de todo o mundo e de todos os deuses. Estes deuses não eram imaginados como seres espirituais. Tinham inclusive características muito humanas e eram conhecidos por interferirem nas vidas dos homens sempre que lhes apetecia. Podiam ser racionais e prestáveis, ou maliciosos e vingativos. Quem os ofendesse sofria certamente terríveis consequências. Delfos, o mais importante dos santuários gregos erigidos aos deuses. Este templo era dedicado a Apolo, o deus do conhecimento, da luz, da música e da cura. Os gregos homenageavam Apolo com peças teatrais, debates, saraus de poesia e, neste estádio, perto do topo das montanhas, com grandes acontecimentos desportivos. Os peregrinos lavavam-se dos seus pecados nesta nascente, depois de primeiro sacrificarem um bode em honra de Apolo. Até na eloquência desta civilização altamente educada e racional,
se acreditava em misteriosos poderes divinos. O grande templo de Apolo albergava uma espécie de profetisa, o oráculo de Delfos. Os seus pronunciamentos poderiam afetar o destino dos homens e da história das nações. Os cidadãos comuns iam ter com ela para lhe perguntarem se deviam casar ou se a esposa lhes era fiel. Generais perguntavam se deviam fazer a guerra. Um sacerdote levava as suas questões ao oráculo, ou Pítia, como ela era chamada. A médium era uma rapariga comum da aldeia, posta em transe, normalmente mascando folhas alucinogéneas. As suas respostas eram sempre mensagens imperceptíveis que o sacerdote interpretaria de uma forma ainda mais ambígua, deixando aos suplicantes a tarefa de escolherem o significado que mais lhes conviesse. Por vezes as respostas eram simplesmente mal interpretadas. Quando Creseus, rei de Lídia, perguntou se devia atacar o Império Persa, foi-lhe dito: se fizeres a guerra, vais destruir um grande reino. Ele fez a guerra, e o reino que destruiu foi o seu. Os santuários gregos eram repletos de vida. Não devemos ter a visão poética dos templos branquinhos e os sacerdotes todos limpinhos. Havia vendedores, músicos, locais de acampamento à volta do templo. Era tudo repleto de vida. Milhares de pessoas vinham até Delfos de 4 em 4 anos para um festival de 5 dias. Percorriam o caminho sagrado até ao templo de Apolo, passando por 3.000 estátuas e tesouros recheados das riquezas de várias cidades-estado. Esperava-se que os peregrinos oferecessem tudo o que pudessem. Dizia-se inclusive que o rei Midas enviara o seu próprio trono feito de puro ouro, tudo em homenagem ao deus Apolo. Era contudo também em Delfos que um outro ritual não oficial tinha lugar, em homenagem não a Apolo, mas a uma outra espécie de deus. No inverno, diz-se, as mulheres subiam o Monte Parnassus diretamente por detrás de Delfos para fazerem selváticas danças em honra de Dionísio, deus do vinho. Elas eram conhecidas como Maenades. Era uma das poucas oportunidades de que as mulheres gozavam para seguirem os seus instintos e abandonarem todas as inibições impostas por uma sociedade altamente autoritária. As Maenades eram seguidoras de Dionísio. É como quem diz, mulheres liberadas. Elas deixam as suas casas e vão viver num ambiente completamente feminino. Elas dançavam, faziam piqueniques, coisas perfeitamente inofensivas, mas porque o faziam sozinhas, os homens imaginavam-nas a fazer coisas monstruosas. Pensavam que elas iam ter relações sexuais ou fazer orgias, comer carne crua e por aí. Tais rituais privados mais tarde tornaram-se eventos públicos, começando aquilo a que hoje chamamos teatro. Todo o teatro teve origem em festivais religiosos. E tinha o deus Dionísio, que era o deus de tudo o que era delicioso. As pessoas costumavam sair e celebrar, e isto levou à poesia, o ditrane, e apresentavam figuras do sexo masculino com máscaras, e gradualmente foi-se tornando naquilo que hoje conhecemos como tragédia e comédia. Este anfiteatro em Delfos é uma das centenas de anfiteatros construídos pelos gregos antigos. Muitas das peças que aqui foram produzidas ainda hoje se levam à cena. Muitas delas sobre mulheres. Iula Gavala, uma famosa atriz grega, já representou a maioria dos papéis femininos das peças clássicas. A maioria das mulheres ficava em casa. Mas elas tinham uma personalidade muito forte. Eram elas que governavam a casa e a vida dos seus maridos. Iula prepara-se para ensaiar Medeia, uma das muitas peças sobre as coisas terríveis que acontecem quando as paixões de uma mulher são libertadas. É claro que este poder da mulher, fechada dentro destas casas maravilhosas, também era um mistério para os homens. Era um outro mundo do qual eles queriam saber mais, experimentar mais. E era por isso
que eles escolhiam mulheres para serem as heroínas das suas peças. O teatro tornou-se essencial para o modo de vida. Faziam dias inteiros. Começavam de manhã, viam 3 peças, durava muito tempo. Faziam competições e eram julgados, existiam subsídios do governo e ajudas privadas dos muito ricos. Tinham debates políticos, sentia-se um certo envolvimento. O coro era a voz do povo. As histórias eram muitas vezes conhecidas da mitologia, mas era a forma como o faziam que capturava a imaginação de toda uma população. A paixão é o caminho para a coragem. Medeia é um texto acerca de uma mulher levada a cometer extraordinários atos de vingança quando o seu marido a trai em proveito pessoal. Podias ter ficado em Corinto. Medeia recusa aceitar a decisão do seu marido Jasão, que a quer abandonar para se juntar à filha do rei. Em vez disso, falaste como uma louca. E agora? Agora foste banida. A tragédia de Medeia é que ela deixou tudo por Jasão. E numa sociedade dominada pelo sexo masculino, ela não tem forma de o impedir de a deixar a ela e aos seus filhos. Vestígios dessa tensão entre homens e mulheres podem ainda hoje sentir-se na Grécia. Esta é também uma sociedade dominada pelos homens. Homens empenhados na demonstração da sua condição masculina. Nem uma mulher apresenta um espetáculo que seja neste festival de verão, nem sequer uma dança. Os homens fazem o que lhes apetece, enquanto as mulheres são simples espectadoras. Atenas foi descrita como um clube de rapazes e, de certa forma, é verdade. As mulheres, tanto as residentes como as estrangeiras, as escravas, não eram respeitadas, eram, de certa forma, seres inferiores. Eram os rapazes do clube de rapazes que dirigiam o espetáculo e queriam que continuasse assim. E para tantas mulheres que há muito sofrem, os homens continuam a dirigir o espetáculo. Seu cobarde, eu salvei a tua vida e todos os gregos para lá de Argos o sabem. E mesmo depois de tudo isso, vais rastejar para outra mulher? Jasão, para onde queres que eu vá? No seu desespero, Medeia chega a uma trágica conclusão. A sua única e possível vingança é matar os seus próprios filhos. Quando se pega numa peça como Medeia, que fala para uma sociedade em que o divórcio é tudo menos amigável, em que os homens e as mulheres andam sempre zangados entre si, em que a guarda dos filhos é uma questão central, vemo-la com uma intensidade de emoções que nos leva absolutamente às lágrimas. Mulheres como a Medeia, como a Helena de Troia, são mulheres que encontramos ainda hoje em dia. Nós, mulheres, temos hoje os mesmos problemas. Problemas de relacionamento com os homens, nas nossas famílias, com os nossos maridos. Cada idade tem a sua beleza. Uma juventude que está presente na capacidade de um corpo capaz de suportar todo o tipo de desafios, seja numa corrida ou numa batalha de força. Tal como o corpo de um jovem rapaz é por si só um deleite de se observar.
Para os gregos, um corpo belo era tão importante quanto uma mente brilhante. Neste estádio disputavam-se os Jogos Nemeus, um dos 4 grandes festivais atléticos e religiosos da Grécia Antiga. O estádio original tinha capacidade para quase 20.000 espectadores. O local foi escavado pelo professor Stephen Miller, que desenvolve uma representação dos Jogos. Os seus atletas têm de ser dirigidos e vestidos. Nos Jogos originais, os juízes seriam escolhidos de cada uma das cidades-estado. Os gregos antigos não tinham fins de semana para descansar. Trabalhavam todos os dias, excetuando os mais de 50 feriados religiosos e festivais desportivos. Eles vinham em família ou com amigos, espalhavam os cobertores, abriam as peles onde estava o vinho e sentavam-se para ver os jogos. Dá para imaginar os setores das claques. Encontramos provas sob a forma de concentração de moedas que nos mostram, por exemplo, que esta secção era a da claque dos habitantes de Coríntio. Quase todas as moedas encontradas no estádio que eram de Coríntio estão ali. Aqui, do lado oposto, mesmo por trás da bancada dos juízes, e isto não é coincidência, foi onde encontramos quase todas as moedas de Argos. Claro, os jogos eram controlados por Argos, e então temos a claque mesmo por trás da bancada dos juízes. Tenho a certeza que ia reforçar as suas decisões. No local do estádio, o professor Miller fez uma descoberta notável. Uma linha de partida com buracos. A partir disso, reconstruiu um antigo mecanismo de partida, o isplexo. Creio que consegue ouvir a torção. O que temos aqui é um mecanismo que, tal como o cotovelo, quando o braço está para cima, cai para a frente. Acho que é muito importante ouvir o barulho que faz ao bater. Em frente aos atletas, cordas eram estendidas em postes que um juiz faria cair, libertando os competidores de forma simultânea. Ok, prontos, partida. Originalmente, os atletas competiam nus e as mulheres eram excluídas dos jogos. Mas certa vez, uma mulher determinada a ver o seu filho competir, disfarçou-se de treinador. Quando o seu filho ganhou, empolgada saltou uma vedação e revelou o seu disfarce. A partir daí, até aos treinadores a nudez era imposta. Os saltadores em comprimento carregavam pesos que os impulsionavam para a frente. Antes da aterragem, largavam-nos, ganhando dessa forma até 30 centímetros em cada salto. Aos vencedores eram entregues não mais do que coroas de louro ou de funcho selvagem. No regresso a casa, eram banhados com flores nos desfiles que faziam à volta da cidade nas melhores quadrigas. Muitas vezes, estátuas eram esculpidas à sua semelhança. Se fossem atenienses, desfrutavam de jantares gratuitos para o resto das suas vidas. Os mais importantes jogos da Grécia eram organizados de 4 em 4 anos neste vale, em Olímpia. Aqui aconteceu o primeiro evento desportivo internacional, em 776 a.C. Os gregos foram os primeiros a elevar o atletismo ao estatuto da alta competição. Até a nossa palavra atleta vem do grego atlos, ou concurso. Mas o Festival Olímpico era, acima de tudo, uma ocasião religiosa. Nada menos do que 100 touros eram sacrificados aqui, num altar em frente ao templo de Zeus. O seu interior era dominado por uma estátua do deus revestida a ouro. Aos seus pés, todos os atletas gregos tinham de rezar antes de competir. À entrada de Olímpia havia um ginásio onde os atletas treinavam e o escritório do comitê de organização, que decidia se o atleta estava ou não apto para competir. Um hotel de alto luxo foi construído em redor de uma elegantíssima fonte e, no extremo mais distante, existia uma espécie de organização das Nações Unidas. Os Estados tinham de cessar todas as hostilidades durante os Jogos e encontrar-se aqui para conciliarem todas as suas diferenças. No centro de tudo,
estava o grande templo de Zeus. Não se ia lá só para ver atletismo. Ia-se por razões religiosas, para fazer sacrifícios a Zeus, para falar com as pessoas que se conhecia de Argos, ou Esparta, ou Atenas, ou Tebas. Podia lá estar Heródoto a ler um dos últimos capítulos das suas histórias para ter a noção se iria vender bem. Píndaro esperava nas alas que um atleta ganhasse para conseguir uma comissão para escrever um poema. Miron, o escultor, estava lá na esperança de conseguir uma comissão para fazer a estátua do atleta vitorioso. No ginásio, a mente e o corpo tornavam-se num só. Era uma casa de discussão e aprendizagem, bem como um local para o exercício e para a luta. Para os gregos, tanto o estético como o físico ou o intelectual faziam parte da sua busca da perfeição. O filósofo Filóstrato escreveu: O pó da terracota é bom para abrir os poros e para a transpiração. Mas o pó amarelo dá brilho e é uma delícia vê-lo num corpo bonito e em boa forma. Com tanto ênfase na intimidade masculina e na beleza física, era inevitável que em Atenas a homossexualidade fosse bastante comum, sem qualquer tipo de estigma. Relações sexuais entre homens solteiros e rapazes mais jovens eram perfeitamente aceitáveis, desde que o primeiro cortejasse o segundo com presentes e desde que tudo parasse com o casamento. A admiração entre homens refletia-se mais facilmente no mundo do atletismo. O professor Stephen Miller descobriu interessantes pinturas murais num túnel em Nemeia. Provavelmente um que se destaca dos outros é Apícrates Kalos. O Apícrates é lindo e se virmos aqui temos o mesmo nome, Acóritos é lindo. É claro que nem toda a gente concordava. Vai alguém depois escrever a frase em grego tu grapsontos, que é mais ou menos o equivalente de quem disse. Acóritos é lindo, quem disse. A chama olímpica ainda brilha nos dias de hoje, mesmo não sendo a mesma forte e límpida luz que inspirou aqueles atletas há 2500 anos atrás. Contudo, por vezes transporta o objetivo inicial para que de 4 em 4 anos as nações do mundo se esqueçam das suas disputas e se unam em amizade e competição franca e aberta. Os atenienses tendiam para dominar os desportos e praticamente tudo mais. Mas a sua corrente de vitórias não podia durar para sempre, e o destino preparava um golpe cruel para esta sociedade que chegou tão alto e concretizou tanto. Em 399 a.C., os atenienses cometeram um estranho erro. Puseram o seu mais sábio habitante em julgamento. O grande filósofo Sócrates foi julgado por um júri de 200 dos seus concidadãos, cada um pondo uma pedra numa urna para culpado ou noutra para inocente. Foi acusado de não acreditar nos deuses e de corromper as mentes dos mais jovens com as suas ideias novas e radicais. De muitas formas, Sócrates era o ateniense completo. Serviu com coragem e distinção como soldado e como homem de Estado. Desta forma, concretizou o ideal ateniense. Mas, ao mesmo tempo, ele exigia explicações, exigia definições dos seus concidadãos.
Ele próprio descreveu-se como um chato, como uma melga chata no grande corpo político de Atenas. Sócrates foi considerado culpado e sentenciado à morte por envenenamento. O seu julgamento e consequente condenação nunca teriam acontecido antes, durante o governo de Péricles. Eu creio que os atenienses se tornaram cautelosos demais. Algo aconteceu. A sua velha vontade de enfrentar, de experimentar, de explorar ainda estava lá, mas estava de certa forma silenciada. A mudança em Atenas tem a sua origem em acontecimentos muito anteriores. Em 430 a.C., uma terrível tragédia caiu sobre a cidade. Uma epidemia de peste que se diz ter vindo da Etiópia e que passou pelo Egito e pela Pérsia antes de finalmente chegar a Atenas. Era uma doença que matava praticamente todos a quem tocava e varreu a cidade. O historiador Plutarco escreveu: Não existia registro da doença ser tão virulenta como foi em Atenas. Pessoas de perfeita saúde de repente ficavam com sensações da cabeça a queimar, os seus olhos ficavam vermelhos e inflamados. Alguns sofreram também de cegueira e total falta de memória. A própria irmã de Péricles e depois, para seu horror, o seu filho também apanharam a peste. E ele já suportava o peso de uma guerra desastrosa contra Esparta. Péricles tinha trazido a população ateniense do campo para dentro dos grandes muros de Atenas. E o saneamento, como devem calcular, era primitivo. E uma doença como a peste espalhou-se como se fosse fogo. Como ela, os seus efeitos eram devastadores moralmente e fisicamente. Todas as velhas leis, todas as coisas que suportavam a sociedade ateniense, caíram por terra. As pessoas iam aos templos para morrer ou, pior ainda, levavam para lá os seus mortos e deixavam-nos lá. O horror, creio eu, é para nós inimaginável. Sentíamos-nos a queimar por dentro. Muitos dos doentes que não eram tratados mergulhavam nos tanques num esforço para aliviar a sede, que era inextinguível. A peste afetou Péricles de duas formas. Em primeiro lugar, politicamente, pois os atenienses culpavam-no por ela, e pela primeira vez em 15 anos não foi eleito para o cargo de generalato que detinha há tanto tempo. Pouco tempo depois, ele próprio apanhou a peste e morreu. E com a morte de Péricles, um estilo de liderança morreu também. Um terço da população viria a morrer. Sem a liderança de Péricles, os atenienses estavam perdidos. Começaram a tomar decisões descuidadas. Durante meio século, Atenas disputou com Esparta o domínio da Grécia. A batalha decisiva não iria decorrer em solo grego, mas sim na Sicília. Atenas enviou uma frota para combate, mas o altamente treinado exército espartano juntou-se aos sicilianos. A marinha ateniense foi completamente destruída numa série de desastrosas batalhas marítimas e em 404 a.C., Atenas foi totalmente derrotada. Eu acho que, feitas as contas, os atenienses perderam a guerra contra Esparta porque se enganaram a si próprios. Os espartanos por várias vezes ofereceram a paz, mas era aí que a velha agressividade ateniense vinha ao de cima. Os atenienses não podiam simplesmente aceitar a paz dos espartanos. Eles queriam ganhar. A derrota dos atenienses na Sicília deu a Esparta o domínio do poder na Grécia. Atenas tinha tudo a seu favor.
Mas eu creio que a razão do declínio foi a mesma razão que os tornou grandiosos. Aquela agressividade, aquela competitividade, a necessidade de ser os primeiros e os melhores. Gastou-os. A deusa a quem os atenienses pediam proteção foi impotente para os ajudar. Este relevo chama-se Chorando por Atena. Sócrates tornou-se o bode expiatório para o declínio de Atenas. Enquanto na prisão, os seus amigos ofereceram-lhe ajuda para que pudesse fugir, mas ele recusou. Platão escreveu: Ele disse que tinha vivido em Atenas toda a sua vida. Durante 70 anos ele esteve bem com a cidade e com as pessoas, porque havia de fugir como se fosse o pior dos escravos. As folhas de cicuta foram esmagadas. A poção venenosa estava preparada. Sócrates personifica de alguma maneira Atenas no seu melhor. E quando ele morre, vemos que as coisas mudam mesmo. Que as coisas depois de Sócrates não iam ser iguais. Platão guardou as últimas palavras do seu amigo e professor. O que davam vocês para conhecer Orfeu ou Homero? Quero passar o meu tempo lá da mesma forma que o passei aqui, a examinar e a explorar a mente das pessoas para descobrir quem é sábio e quem só pensa que o é. As ideias de Sócrates vivem ainda nos dias de hoje, mas ao longo do tempo a sua querida Atenas fez parte de outros impérios: os macedónios, os romanos, os turcos otomanos. Em 1971, descobriu-se que a joia da coroa, o Parthenon, corria o risco de um colapso final. Hoje está a ser recuperado, não para o seu esplendor original, mas para que seja a magnífica ruína digna da civilização que representa. As peças de mármore que foram cruelmente destroçadas pelo fogo dos canhões estão a ser cuidadosamente limpas e pacientemente reagrupadas. Os buracos abertos pelos projéteis dos canhões inimigos estão a ser tapados com precisão. O restauro consumirá ainda mais tempo do que os 15 anos que originalmente demorou a construção do Parthenon. Depois da sua destruição em 1687, o templo foi pilhado por caçadores de tesouros. Os turcos que na altura governavam Atenas eram facilmente subornados. Qualquer visitante que ali estivesse de passagem, com dinheiro suficiente, poderia de lá sair, possuindo uma das grandes esculturas. Cabeças e membros eram cortados dos corpos para que se tornassem artigos ainda mais vendáveis. Por toda a Europa, vendedores gananciosos vendiam os seus tesouros roubados a museus e colecionadores privados. Quando o jovem aristocrata inglês Lord Elgin ali chegou em 1803, considerou que a situação justificava a remoção de quaisquer restantes esculturas. Os homens de Elgin soltaram 56 secções dos frisos e pelo menos uma dúzia de estátuas, incluindo uma magnífica cabeça de cavalo. Foram necessários 22 navios para transportar tanto mármore até a Inglaterra. Um deles afundou-se no caminho. Os mármores de Elgin retirados do Parthenon estão expostos no Museu Britânico. Eu entrei numa sala enorme e deparei-me com a beleza arrebatadora destes mármores de Elgin. Ai,
Eu fiquei tão empolgada que fiquei toda arrepiada. Não conseguia falar. Eu estava simplesmente em transe. Aquela beleza era tão poderosa que fiquei em silêncio durante muito tempo, a apreciar aquela beleza. E depois senti-me triste, porque não podia ter no meu país aqueles mármores. É uma grande tristeza para nós não poder ter esta experiência aqui em Atenas todos os dias. Nós precisamos de ver o Parthenon, de ver a Acrópole, de lhe tocar. É uma recordação daquilo que conseguimos alcançar, o exercício de alcançar a perfeição. Foi conseguido. E se aceitarmos por um momento que estas ruínas, estas reminiscências desapareçam, se apaguem da face da Terra, será igual a um universo sem a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Mas existe uma qualidade ainda mais durável do que a pedra no legado de Atenas. Esta foi uma cidade cuja luz brilhou tão poderosamente que definiu o pensamento intelectual ocidental durante séculos. É difícil andar na rua sem encontrar algum vestígio do nosso entusiasmo pelo modo de vida grego. E nós esquecemos, para nosso risco, desse modo de vida. Era tão positivo e corajoso. É extraordinário que uma sociedade de apenas 70.000 homens e mulheres atenienses que viveram 500 anos antes de Cristo possa influenciar o mundo de forma tão dramática. A faísca democrática que acenderam veio brilhar outra vez 2000 anos depois, afetando as vidas de pessoas em todo o planeta. Eis a cidade dos homens que não conseguiram imaginar ficar sem ela, que lutaram nobremente e que morreram. Poderosas são as marcas e os monumentos do império que deixamos. Eras futuras olharão para nós com admiração, tal como a presente nos admira agora. Versão portuguesa, Lab Filmes.